temos um convidado muito especial aqui, né, Jéssica? Ai, padre, olha, o padre Sidney Lino da Cruz, da Arquidiocese aqui de Aparecida. Muito obrigada, padre, pela visita aqui para falar de um tema tão importante, né? Falar sobre o preparo das crianças para receberem a primeira Eucaristia. Então, falar sobre as confissões. Que tema importante. Exatamente. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia, Jéssica. Bom dia, irmão Alain. Bom dia a todos vocês que acompanham conosco, né, essa programação. Família, reunidos em famílias. É sempre bom a gente partilhar da família, da vida em família e também dos assuntos de fé que vivemos e aprendemos em famílias. E a criança aprende na família muitas coisas, né? Ainda mais esse tema importante da confissão, da preparação para receber pela primeira vez o Senhor. Como é que é essa experiência, Padre Sidney? Isso, olha, gente, preste muita atenção. Você aí na sua casa também, você pode ajudar a criança nessa preparação. Mas veja só, não é uma tarefa só da catequista, não. Isso a gente tem que tomar cuidado também. Mas como que a gente conversa com a criança sobre essa questão da confissão, Padre Sidney? Com a criança a gente tem que ter sempre muito cuidado, né? Não só com os outros assuntos, mas principalmente com os assuntos da fé. Normalmente a criança tem medo de se confessar. Acho que o padre vai dar uma penitência muito pesada. Vai ficar bravo. Acho que Deus vai castigar. Mas se eu contar isso pro padre, o padre vai ficar olhando para mim e vai me expulsar. Sei lá, vai acontecer alguma coisa. A imaginação da criança é muito fértil. Então os pais, desde o início, desde quando a criança tem uma consciência, né, lá a partir dos 7 anos, pode estar educando, olha, o que é certo, o que é errado, o que é agradável a Deus, o que não é agradável a Deus. Uma linguagem muito simples, muito infantil. Não infantilizando as ações, mas uma linguagem com que a criança possa compreender, ó, isso que eu fiz é errado. Afeta o coração de Deus. Não é que Deus deixa de me amar, mas eu estou rompendo a minha aliança, a minha comunhão, o amor que eu tenho para com Deus e Deus para comigo, de uma certa forma. Uma linguagem infantil, dócil, a gente fala. Se for uma linguagem muito pesada, de que Deus vai te castigar, de que isso está errado, e de que a mamãe do céu está chorando, o papai do céu está chorando, a criança cria um trauma. Então ela não vai querer se aproximar. Então, com muita docilidade e com uma linguagem que a criança possa compreender. Entre o certo e o errado. Ó, o errado é pecado e o certo é o que agrada a Deus. Que interessante, sabe? Eu passei na minha família por uma experiência muito bonita, eu achei. O meu primo, João Pedro, ele se preparando para receber a primeira Eucaristia, ele, claro, estava ansioso ali para participar da sua primeira confissão. E ele, tão preocupado, padre, escreveu uma lista de pecados. Ele escreveu, gente, numa folha enorme. E aí você imagina uma criança, como pode uma criança avaliar tantos pecados numa vida, né? Em tão pouco tempo de vida, mas já nessa consciência. É porque recebeu, então, a indicação da catequista, é porque recebeu a boa indicação dos pais, é porque já criou uma consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado. É comum encontrar isso, padre? Olha, a gente encontra algumas crianças muito especiais, né? Muito dadas, muito espirituais, dependendo da criação, a relação familiar. Mas existe sim. Tem crianças que se confessam semanalmente, né? No colégio onde eu atendo, tem criança que vai a cada 15 dias ou a cada semana e fala, eu fiz algo que pesou a minha consciência e eu não estou bem comigo mesmo, ofendi algumas pessoas e a Deus. Eu fico assim, nossa, que consciência tão bonita, né? Tão madura e tem o quê? 12, 13 anos, não é tão assim maduro na humanidade falando, mas tem uma consciência. Acontece. Tem outras que chegam e olham pro padre e falam assim, e o que eu falo? Padre, diz aí, o que eu fiz de errado? Eu falo assim, não, meu filho, né, é você que tem que dizer ao padre, né? Não ao padre diretamente, mas ao padre para que chegue até Deus, né? Sim. E ela, mas o que eu faço? Assim, conta aí as coisas, como é que tem sido a sua vida, o que você tem feito de errado, o que te pesa a consciência. Aí pensa e solta. Mas tem crianças que estão bem preparadas, têm uma consciência muito grande do que é certo e errado. A igreja nos lembra, né, Padre Sidney, de pecado mortal, pecado venial, todas estas denominações, dos pecados capitais. E como aí com a criança, às vezes até na música, a gente fala assim, tem pecadinho e tem pecadão, né? Como explicar isso de um jeito prático para a criançada, sobretudo para a família, para a catequista? Como é que o senhor orienta isso aí na sua vida pastoral, na sua paróquia, na sua vida sacerdotal? Usando a linguagem adequada, a gente tem que ser bem direto, né? Eu costumo dizer assim para as crianças, nas missas das crianças, costume, né? Que não existe pecadinho ou pecadão, existe o pecado. Aí o que acontece? Mas qual que é o mortal, qual que é o venial? Está na gravidade do pecado. A gravidade vai dizer se é mortal ou se é venial.
né? Ambos os pecados sempre rompem um pouquinho a nossa comunhão com Deus, o nosso amor para com Deus, a nossa relação com Deus. O venial tem uma diferença, ele não rompe totalmente, não nos separa da comunhão com Deus, da caridade, do amor com Deus. O mortal sim, o mortal rompe aquela aliança, o amor para com Deus. É algo muito forte. E normalmente as crianças confundem. Ah, venial é aqueles pecadinhos de responder para a mãe. Ah, é de fazer uma cara feia. É de mentir que eu não fiz a lição de casa. Pode aí entrar, se pesa a consciência da criança. Mas não somente, né? Alguns pecados veniais se tornam até pecados mortais se for com uma frequência, porque fere a nossa relação com Deus. Então isso tem que deixar bem claro para as crianças, né? Não é questão de pecado maior ou pecado menor. É pecado. Existem uns que nos separa totalmente, então são os mortais, onde temos que ir até a confissão, buscar a absolvição, confessar mesmo, né, arrependidos, e os veniais que podemos até na hora da missa, no ato ali de contrição mesmo, pedir a Deus, ó, perdão, falhei novamente neste pecado, mas confio na sua graça e misericórdia. O Papa, inclusive, disse isso agora, né? Nesse tempo de pandemia, e a gente, né, viu como tudo é o novo normal, né? Então, ele não dispensou na confissão, mas ele falou, olha, nesse momento agora você está pesado, tem alguma coisa, então entre no seu quarto, peça perdão, se arrependa sinceramente. A boa confissão vai pressupor isso, para que depois você procure a confissão também. Mas nós estamos falando do pecado venial, pecado mortal e tal. Eu tenho a impressão que a gente precisa falar para a criança, desde cedo, e para as pessoas, que a graça, que a misericórdia, né? Que nós somos salvos no sangue de Jesus. Eu acho que isso é muito maior, sim, não é, Padre Cid? É como nos ensina São Paulo, né? Onde abundou o pecado, onde há muito pecado, sobreabundou a graça. A graça é sempre maior, né? Apesar dos pecados, né, existem mortais que nos separem do amor de Deus, nenhum pecado Deus vai levar para a eternidade. Ele está sempre disposto a nos perdoar, né? O Papa Francisco diz muito nisso, né? Deus não cansa nunca, basta com que a gente se aproxime arrependidos, né? Arrependidos. Não há pecado maior do que o amor e a misericórdia de Deus, né? O amor e a misericórdia de Deus supera todos, até os mortais. Até os mortais, porque Deus assim quis, porque Deus é amor e assim Ele quer. Para cumprir um preceito, mas também para que seja de verdade, da verdade do nosso coração, que a gente possa então passar bem por uma confissão. Agora, na confissão, Padre, é possível também nós aprendermos a ser seres humanos melhores, conseguimos desenvolver a nossa vida na sociedade? Sim, sem dúvida. A confissão não é só uma, vamos dizer assim, uma lavagem espiritual dos nossos pecados, nossos erros, mas também uma construção da nossa humanidade. A nossa humanidade é marcada por imperfeições, né? Vamos lá voltar para os nossos pais, Adão e Eva, que pecaram. Nós temos essa marca, a concupiscência. Então, quando nos confessamos, reconhecemos-nos fracos, frágeis e que precisamos da graça do Senhor. Isso fortalece a nossa humanidade. A cada confissão feita, preparada, bem vivida, celebrada, porque é uma celebração, eu saio mais forte. Agora eu vou lutar mais. Agora eu tenho força. A graça de Deus está em mim, a misericórdia está agindo. Então eu vou ter mais capacidade, mais força para vencer o pecado, para resistir às tentações do pecado. É um sacramento da reconciliação que nos dá cura. Exatamente, e inclusive a igreja classifica como um dos sacramentos da cura, porque realmente cura a nossa alma, mas também o nosso corpo. Alguns pecados marcam não só o nosso espírito, mas marca também o nosso corpo. Então o sacramento vem para curar também o nosso corpo, a nossa humanidade. E isso é muito belo, isso é misterioso, só vamos compreender quando estivermos lá junto a Deus e contemplar a face dele, entender tamanha misericórdia que o sacramento da confissão nos oferece. É o dom do perdão divino, né? Agora, essa reconciliação, ela é com Deus, mas ela é com o meu irmão também, né? Exatamente. Isso pressupõe essa mudança, essa atitude renovada, essa cura, e pressupõe, assim, você sentir-se bem. Porque senão a gente cumpre todos os protocolos, vamos até o padre, rezamos, fazemos penitência e não mudamos. Certa vez um colega padre disse assim, Padre Sidney, Jéssica, queridos devotos, o pecado é o lixo, é aquela sujeira, né? Aquilo que está atrapalhando. E parece que às vezes nós vamos lá no confessionário e a gente não consegue esvaziar aquele baldinho de lixo. Sempre volta com aquele mesmo lixo. Ora, nós não estamos confiando então na misericórdia. Exatamente, né? Por isso que é importante se preparar bem, né? Fazer aquele exame de consciência, entrar lá no mais profundo do nosso ser, do nosso coração, da nossa consciência e ver o que eu fiz que não está legal, que não está sendo bom, que está me afastando primeiramente de Deus, depois da igreja e depois dos irmãos, porque o pecado tem essas três dimensões de rompimento. Rompe a nossa relação com Deus, rompe a nossa comunhão com a igreja e rompe a nossa comunhão com os irmãos. Então
ir lá no profundo mesmo, ver e fazer aquela limpeza, aquela faxina, tirar tudo que é entulho, que é lixo e despejar nas mãos misericórdias do Senhor. Tirar e dizer, Senhor, olha, não quero mais isso. E não precisa ter medo do padre, né? Tem gente que tem muito medo, mas se eu falar tudo, o padre depois vai ficar olhando para mim, ou o que vai pensar da minha vai pessoa? Comentar, Vai comentar. Exato. Jamais. Olha, né? gente, o padre, como vocês, também é um ser humano que busca o sacramento da confissão. Então a gente sabe muito bem como é sigiloso e como é importante isso. Uma vez confessado, na cabeça do padre some. É entregue a Deus. O padre não vai ficar olhando nada. Podem fazer uma limpeza profunda para estarem limpos, puros, habitados pela graça do Senhor. E é tão interessante a gente pensar, né? Eu logo cedo, quando criança, eu aprendi na catequese, também com o pároco da minha paróquia, que era bom a gente convidar o anjo da guarda para sempre estar conosco, em todos os momentos da vida, inclusive nas confissões. Exatamente. E eu tenho esse costume. Eu sempre digo pro meu anjo da guarda, olha, não me deixe esquecer nada, tá bom? Me ajude. Porque, de fato, é muito bom a gente fazer essa experiência da confissão. Nesse período de pandemia, eu confesso, senti muita falta, porque, de fato, quem tem o hábito sofre com isso, né? Mas que bom que a gente pôde participar da Santa Missa e pela TV Aparecida também, muitas pessoas rezando, aí você da sua casa, e é dessa forma que nós devemos continuar. Na medida do possível, você vai até a sua paróquia, tem a oportunidade de se confessar e também indica para o seu filho, a sua filha, porque às vezes fica somente para alguns períodos. Por exemplo, está se preparando para a primeira Eucaristia, então tem que confessar. Vai então receber o sacramento também do Crisma, tem que confessar. Vai se preparar para matrimônio, precisa se confessar. Não, na verdade a nossa vida precisa ter, não é essa ligação sempre com o céu. Exatamente, e isso é um erro, tanto da nossa parte, ou talvez da parte daqueles que têm a missão de educar, né? O sacramento não é pontual para alguns momentos da minha vida, né? Como a Eucaristia, ou a Crisma, ou um batizado, ou um casamento, não. É algo constante. Olha que graça que Deus nos dá através da igreja, de que possamos sempre nos reconciliar, podemos sempre celebrar essa graça da reconciliação com Deus. Então, sempre que possível, vou buscar. E os pais em casa, né, eduquem os filhos assim, porque é o primeiro lugar. As catequistas fazem o seu papel, a sua parte, mas é em casa, na convivência da família, que a gente, né? Exatamente, com o testemunho que a gente cria os bons hábitos, e buscar a confissão frequente é um hábito que vai nos levar para o céu, com certeza, que vai nos purificando para que possamos alcançar a santidade e chegar no céu. Que bom, né? O nosso caminho, a nossa proposta, uma conversa muito boa, né, gente? O Padre Sidney, para a gente terminar, você, assim, diz um ato de contrição, assim, você fala para as crianças rezarem alguma coisa assim, você ensina alguma coisa para elas? Sim, tem aquela tradição do ato, né? Meu Senhor e meu Deus, eu me arrependo de todo o coração por ter vos ofendido. Prometo com a vossa graça me esforçar para ser bom. Meu Jesus, misericórdia. Olha que bonito. É um ato simples, as crianças memorizam e sempre depois da confissão eu peço, pode rezar o ato de contrição? Algumas trazem no papelzinho, né? Porque estão ainda memorizando. Outras já leram, já decorei. Bonito. Pode ser de memória? Assim, pode. Mas isso ajuda, porque eu não sei, eu rezo isso, por incrível que pareça. Desde quando eu aprendi na catequese, eu rezo até o dia de hoje. Mas me dá uma paz, me dá uma certeza de que, olha, Deus me perdoou, eu estou livre. Estou livre e faço um laço, uma aliança com o Senhor. Não quero mais pecar, Senhor. Me ajude com a sua graça, com seus anjos, com seus santos, com Maria. Me dê forças para não pecar mais. Que bonito, viu? Ela é o que nós rezamos em cada Ave Maria também. Santa Maria, roga por nós, pecadores. Ela está dizendo sempre isso para nós. E que presente, né? O nosso pecado é aquilo que nós queremos dar. Então, entregar nas mãos de Deus, como bem disse o Padre Sidney, porque a sua graça, o seu perdão, tudo renovará. É verdade. Padre, volte mais vezes. Volto. Foi muito bom esse nosso papo, né? É sempre bom falar da nossa igreja. É sempre bom a gente ter também, assim, pessoas que falam com tanto amor, com tanta verdade, porque vivem o que falam, né? Então, o senhor volte aqui, a casa do Senhor. É a nossa família. É a nossa família, a família de Deus, o único povo, todos nós irmãos no Senhor. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar partilhando com vocês essa graça do Senhor, essa graça que a igreja nos dá, que é o sacramento da confissão. Amém. Muito obrigado. Bem-vindo sempre, Padre Sidney. Um abraço lá para a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, né? Lá em Guaratinguetá. Vai ser uma alegria para todo o clero arquidiocesano aqui de Aparecida também. São tão especiais e tão presentes e vivemos assim também como essa família eclesial.
sinodal, a sinodalidade. Isso é muito bom. Jéssica, eu tô vendo que você tá com o Devotos Mirins na mão, a revistinha. Né? Por quê? Porque através da revista Devotos Mirins, as crianças aprendem muito, viu? Sobre a nossa igreja, sobre valores cristãos, aprendem brincando, aprendem com histórias em quadrinhos. É muito interessante, viu? Você, de fato, oferecer para uma criança que você ama a revista Devotos Mirins. Jéssica, como eu faço isso? Ligue agora no telefone 0300 210 1210. Você vai receber um boleto na sua casa para ajudar a continuar este projeto tão especial e a criança vai receber a revista. Ela não mora comigo, então ela vai receber na casa dela e você recebe o boleto para ajudar. Ela mora na mesma casa, então você recebe também e nos ajude, gente, porque esse projeto só chegou até hoje porque muitos pais, muitos padrinhos, madrinhas, avós, avós, tios, tias fizeram questão de colaborar, no pouco ou no muito, mas aquilo que Deus deu a oportunidade de cada um fazer por essa obra evangelizadora. Então, olha, ofereça. Quer conhecer um pouquinho mais sobre os Devotos Mirins? Acesse o nosso site devotosmirins.com. Eu tenho certeza que as crianças vão gostar. E eu tenho certeza que até os adultos, sabe? Porque eu sou suspeita. Quando a revista chega, eu vou logo pegar para ler as histórias, eu gosto de fazer passatempo. Jogar um pouquinho. Tá vendo só, gente? Então liga pra gente, 0300 210 1210.